A paz do Senhor Jesus. Hoje o Senhor está entregando algo grande nas nossas mãos. Porque em Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deuteronômio 29. Então, quando Deus quer revelar, Ele revela. E Ele usa o vaso que Ele quiser. E eu estava na brecha do Espírito, o Senhor me revelou. Então eu agradeço ao Senhor por isso, pela sua misericórdia na minha vida. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que se encontra em Apocalipse 13, capítulo 13. Acho que é versículo 15, 16, 17, negocinho. Diz assim: também obrigou todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem a marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Muita gente já tentou explicar isso aí, mas só pelo Espírito. E o Senhor me entregou hoje. E sabe por quê? Porque vai acontecer eventos que as pessoas precisam ter esse conhecimento. É o seguinte: no hebraico, não tem número. São letras que representam número. Entende? E eu vou direto ao ponto. A letra W, ela só veio existir no século VII, da Idade Média, nas línguas germânicas, que representava duplo U ou duplo V. Então, o que acontece? O que a gente tem é algo importantíssimo. Porque 666, o Senhor estava querendo falar de uma letra que ainda não existia na época dele. O 6 no hebraico é o Vaf. É uma letra que parece uma bengalinha, ou que parece, vamos dizer, uma bengalinha. E simboliza o 6. Então, o Espírito de Deus, quando profetizou isso na boca de João, porque o Apocalipse foi João que escreveu, Deus tinha que falar de uma letra que ainda não existia. Não existia o W. O W só veio existir 7 séculos na Idade Média. Muito tempo depois do nascimento do Evangelho. Mas o Espírito Santo queria falar sobre o W. Porque transliterar o VAF, ele pode ser transliterado para o W. Agora vamos ver no mundo atual. 666. www. Internet. Rede de internet. E aqui nós vamos agora, o Senhor vai revelar várias coisas. Por exemplo, Jesus, quando ele foi embora, ele falou assim: não vos deixarei órfão, darei um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. É o nosso acesso ao Senhor Jesus, ao trono de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Entende? A Bíblia também fala que aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Vai ligando os pontos. O número da besta também pode ser um instrumento que o inimigo está usando. Não existia a palavra máquina na época de Deus, na época do Evangelho. É um instrumento que o inimigo está usando, uma máquina, uma rede. Só que o crente já tem uma rede. A rede do crente é o Espírito Santo de Deus. É pela unção do Espírito Santo de Deus que nos ligamos a Deus e nos ligamos aos irmãos. O que a palavra de Deus fala? Onde 2 ou mais estiverem meu nome, aí eu estou. É uma rede. É uma rede de poder, de amor, de bondade. Então,
O inimigo, ele quer criar uma situação que as pessoas tenham que colocar um chip para ter acesso ao comércio, a comprar e a vender. Mas o grande objetivo dele é entrar na mente das pessoas, é substituir o evangelho, é substituir o Espírito Santo na vida da pessoa. E aí vai criar uma rede neural. Já existe uma empresa fazendo pesquisa sobre controle da mente por computadores, que por acaso é daquele rapaz, o Elon Musk, né? Já existe a Neuralink. O que eles querem? Eles querem te obrigar, você vai comprar ou vai vender se você tiver o chip, a marca, na mão ou na testa. Para você está pensando assim, eu vou colocar porque eu quero viver, eu quero comer, eu quero comprar, eu quero vender. Mas para eles querem acessar a sua mente. Querem acessar a sua mente 24 horas por dia. Deus, hoje, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, Deus tem acesso a você e você tem acesso a Deus. Agora, se você colocar a marca da besta, que seria um chip na mão, ou seria um chip na testa, para você ter acesso, como se fosse um cartão de crédito, para vender e para comprar, onde seus dados todos vão estar ali. Entende? Mas o grande objetivo do anticristo é substituir Deus na sua vida. Se você colocar esse chip, você perde o contato com Deus através do Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não haverá perdão. Já pensou quando você fica muito tempo na rede social, tanto que a sua cabeça fica cansada? Agora imagina o diabo, através do anticristo, ter acesso à sua mente. É como se o seu cérebro fosse agora um celular na mão do diabo. E ele colocasse o que ele quisesse na sua mente. A Bíblia fala também que o anticristo, ele vai sentar no trono de Deus aqui na terra, né? Vai entrar no altar e vai sentar no trono de Deus como se fosse Deus. E por que as pessoas vão aceitar? Porque elas vão estar 100% controladas. Olha, o diabo vai ter tanto poder sobre a mente das pessoas que colocam esse chip, que a pessoa não vai ter domínio nem sobre o sono, né? Nem sobre o que ela gosta, nem sobre o que ela deixou de gostar. Você está entendendo? Você está começando a entender? Você vai ser um ligado a um computador e um desligado de Deus, e vai perder a salvação. Vai ser um autômato, sabe? A coisa é tão séria e tá para acontecer. Tá para acontecer, não é coisa longe não. Já tem gente usando chip, entende? Então o anticristo, ele vai fazer essas coisas. E Deus me levantou para falar de uma maneira muito lógica. Eu tenho esse dom de falar de uma maneira lógica que as pessoas entendam. Se você colocar o chip, né? Você vai estar sendo ligado diretamente a uma rede neural, né? Uma rede de internet 100% controlada pelo inimigo. Aí ele vai ter controle total, porque ele vai ter controle do dinheiro, um dinheiro único, né? Um governo único, ele é um governo único. E a sua mente vai estar na mão do diabo. O que ele quiser que você faça, você vai fazer. Você está dominado. E você vai perder o acesso ao Espírito Santo de Deus. E aí a salvação para você se torna uma coisa impossível. Então é necessário que o quanto antes as pessoas aceitem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e peçam a misericórdia de Deus para encaminhar a sua vida na presença e na graça de Deus. Porque o que está por vir aí não demora, não demora. Por que eu estou gravando hoje? Porque o próprio Deus me falou, grava logo. Porque mais para frente você não vai conseguir gravar não. Ó, para você ter uma ideia, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas tenha paciência. Eles vão ligar, né, a inteligência artificial. A inteligência artificial é tão poderosa que se ligar uma, não consegue ligar uma segunda. Ela vai ter controle total do mundo. Todos os sinaleiros, todas as câmeras, né? E se o computador quântico tiver associado a essa inteligência artificial, a velocidade dele é milhões de vezes mais rápida do que um computador comum. Então a verdade não vai existir mais. Um computador comum demora meses para quebrar uma senha. O computador quântico quebra em segundos. Então não vai ter senha de banco.
Ele vai poder criar a imagem que ele quiser. Ele pega a sua imagem e cria a imagem que ele quiser. Ele pega o timbre da sua voz e põe você falando o que ele quiser. Ele te coloca numa cena de crime que você não estava. Então não vai existir mais a verdade. E o que a Bíblia fala do diabo? O diabo é mentiroso desde o início. Nele não há verdade nenhuma. Então, num governo com controle total, controle até da sua mente, que eles vão te manipular 100%, e pode colocar você numa cena do crime, pode quebrar suas senhas de banco a hora que ele quiser. Faz o que quiser de você. Você está entendendo o que vai acontecer? Ó, a coisa é tão séria que quem está criando inteligência artificial já está construindo bunker para se esconder. Porque se der merda, eles querem estar protegidos. A inteligência artificial aprendeu a mentir. O diabo é o pai da mentira. A inteligência artificial se autoprograma. Você acha que o homem vai ter controle sobre isso? Não vai ter. O ser humano vai ser dizimado. A verdade é essa. Jesus é salvação para mim e para você. Aceite o Senhor Jesus hoje. Busque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Faça um concerto verdadeiro. Deus não lança fora ninguém que o Pai entrega para Ele. Eu te desejo a paz do Senhor Jesus e que você entenda o perigo que a humanidade está vivendo.